Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, essa casa de amor, de caridade, de fraternidade, aonde Jesus é o nosso mestre, aonde nós aprendemos muito sobre a nossa querida doutrina espírita, aonde renovamos nossas energias e aonde temos a possibilidade de avançarmos através do conhecimento, dos ensinamentos dos espíritos, para que a nossa evolução moral, espiritual e até mesmo a material possa acontecer na nossa caminhada. Então, somos muito gratos a toda a equipe encarnada e desencarnada e pedimos licença no dia de hoje para iniciarmos o nosso estudo. E o nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, da questão 886 até a questão 889. Essas questões elas estão inseridas, né, na parte do Livro dos Espíritos, onde nós tratamos das leis divinas. E as leis divinas, apesar de elas estarem escritas na nossa consciência, muitas vezes nós não acessamos, né? E tão importante que nós tenhamos o conhecimento das leis divinas e naturais, porque elas são as leis imutáveis, são as que nos conduzirão por toda a nossa caminhada através da estrada da vida, não desta encarnação, vida como existência do espírito em toda a sua plenitude. E essa questão hoje trata, né, esses itens aqui, eles vão tratar de caridade e amor ao próximo. Então, a primeira pergunta que Kardec faz, né, o nosso querido codificador, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, vejam que ele já tinha, né? Nós já tínhamos como entendimento o que era caridade, e o que ele nos traz como pergunta e questionamento é qual era o entendimento de Jesus. Sendo Jesus nosso modelo e guia, é importante que nós saibamos qual o olhar, qual o entendimento de Jesus para esse item tão importante na nossa caminhada, falando sobre caridade, né? Para que não haja nenhuma confusão, para que a gente não misture nenhum entendimento nosso e acabe não realizando aquilo que é o desejo do Pai. E os Espíritos nos respondem de forma muito sucinta, mas muito profunda. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Popularmente, nós na doutrina espírita conhecemos isso como o famoso BIP, né? A sigla de benevolência, indulgência e perdão. Então, a gente vai analisando que o resumo do que para Jesus o sentido real da caridade começa pela benevolência. E o que é ser benevolente, né? Ser bom, ser manso, ser pacífico, fazer o bem, são elementos que só podem existir com uma construção interna dentro de nós. Ser bom para o próximo não é algo que eu pegue na prateleira e possa colocar no meu quadro de qualidades, né? Eu preciso desenvolver isso. Então, sempre será um trabalho de dentro para fora, mas que me faz com que eu necessite do meu irmão para que eu possa ativar esse sentimento dentro de mim. Então, a benevolência é uma construção que nós precisamos desenvolver de dentro para fora nos nossos próprios corações. Então, a importância. E a indulgência, que nada mais é do que a clemência, a tolerância, né? Eu ser indulgente com a falha alheia significa o quê? Que eu suporte, né? Trazendo para a nossa linguagem, que eu tenha a paciência, que eu consiga compreender, ainda que eu não aceite, a falha alheia. E aí, nesse ponto, tem uma questão muito interessante que tem muito a ver com a nossa condição de espírito encarnado no mundo de provas e expiações, né? Por que nós não
suportamos as falhas alheias? Por que nós não somos indulgentes quando os outros erram? Por que nós não compreendemos que naquele contexto aquela pessoa tomou aquela atitude, embora a gente não concorde? Na verdade, toda vez que nós entramos em embate com alguma falha de algum dos nossos irmãos, é sinal de que aquilo nos afrontou, aquilo produziu em nós uma reação. E o que faz com que a gente seja o gatilho para essa reação negativa nossa, não é? De não aceitação da falha alheia? O nosso orgulho, que todos nós ainda possuímos, infelizmente, na nossa condição, o orgulho. Então, quando nós nos deparamos com aquilo, nós percebemos o quê? Aquilo nos incomoda porque aquilo nos ofende. E Emmanuel já nos diz, né? O tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, que é o momento onde nós nos deparamos conosco mesmo, é como se fosse um espelho. É a hora que o nosso irmão, não é, nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Então, se aquilo incomoda, se aquela ação ou atitude ou sentimento do meu irmão me atingiu de forma a me transtornar, é sinal de que algo em mim ainda, né, identifica aquela situação. Né? Como nós já temos no nosso inconsciente o sentido de certo e errado, nós não gostaríamos de mais possuir esses defeitos, digamos assim, né? essas questões. Então, quando vemos no outro, refletimos em nós e esse reflexo faz com que nós reajamos. Então, por isso, os espíritos e o próprio Kardec, numa nota nessa pergunta, diz o seguinte, que mais importante, né, ou não necessariamente mais importante, mas o que vem primeiro é que nós precisamos ser indulgentes para conosco. Então, quando nós identificamos alguma coisa que magoou que o outro produziu e que magoou em nós, que causou uma dor, um constrangimento, então que nós sejamos indulgentes conosco, identificando que ainda temos essa questão, ainda somos portadores de muitas dificuldades e que precisamos nos perdoar para que com isso nós possamos efetivamente ser indulgentes para com os nossos irmãos. Sendo assim, nós podemos passar para o terceiro pedido, né? Assim dizendo, de Jesus com relação à caridade, que é o perdão. Então, o perdão das ofensas, ele está diretamente associado à indulgência. Que nós nos perdoemos, que nós aceitemos a nossa condição de ignorância ainda com relação e nossa impossibilidade de não mais fazermos determinados erros, né? Ainda temos muitos escorregões, mas nós já avançamos muito, nós já saímos, nós já temos a possibilidade, né, ou no mínimo a vontade de sermos melhores, né? Todos nós que abraçamos a doutrina espírita, que abraçamos o cristianismo, que estamos no propósito e na reta e já identificamos que Jesus, nosso modelo guia, nossa bússola, nós estamos assumidos, né, compromissados com o sentido de mudar e de nos melhorar. Mas nada disso irá acontecer só pelo fato de nós entrarmos em contato com a doutrina espírita, ou com o cristianismo, ou conhecermos Jesus na sua histórico, né? É necessário que nós façamos as nossas mudanças íntimas, é necessário que nós exercitemos. Aí entra a lei de sociedade que age para que, através do nosso irmão, nós nos melhoremos, né? Então, quando a gente perdoa o outro, quando a gente se liberta das nossas raivas, das nossas questões, né? Quando nós nos libertamos desse peso, desse fardo que é, né, não perdoar, né? Quando nós nos permitimos, nós estamos nos dando um passo para que nós consigamos realizar essa benevolência, essa indulgência e, finalmente, esse perdão.
Com isso, com esse conjunto, com essa tríade, não é? O exercício e a repetição dessa tríade, nós estaremos nos aproximando daquilo que Jesus considera a verdadeira caridade. E, avançando aqui no nosso estudo, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E eles nos explicam que quando Jesus diz amai os vossos inimigos e nos traz esse ensinamento tão maravilhoso, um capítulo tão importante do Evangelho, né? Nós precisamos ter discernimento para entender que Jesus não espera, né, que cada um de nós abracemos e tenhamos ternura e afeição, né, com aquele que é o nosso inimigo, da mesma forma como nós temos com os nossos amores. Seria impossível, não é? Nós somos seres dotados de sentimentos, de lembrança, não é? Ainda com algum ressentimento. Mas o que ele espera de nós? O que ele nos propõe efetivamente? Não é? Nesse sentido, nessa afirmativa, amai os vossos inimigos. É porque o nosso amor é sempre condicionado a alguma coisa muito estreita, né? Aquele a quem gostamos, aquele que a gente abraça, aquele que a gente tem vontade de beijar, e não é isso. O amor é muito maior. Então, amar o nosso inimigo, primeiro a gente precisa entender quem é inimigo. Inimigo é o nosso adversário, aquele que nos contraria, aquele que nos tira, não é, do nosso equilíbrio, aquele que nos deseja algum mal, aquele que produz atitudes, ações, gestos que fazem com que nós venhamos a sofrer, né? Então, e nós, com absoluta certeza, somos inimigos de outras tantas pessoas, porque todos nós, né, agimos numa mesma faixa vibratória. Então, ora estamos na condição de amigos e amores, ora estamos na condição de inimigos. Então, para minimizar essa situação e que a gente possa avançar, que a gente possa ter o respeito. Eu não concordo, eu não aceito, eu não sou conivente com a atitude e a ação daqueles que são nossos adversários. Mas eu oro por eles, para que eles tenham um entendimento. Oro para eles para que eles saiam do erro. Oro para eles e não carrego no meu coração a raiva, o ressentimento e principalmente o sentimento de vingança. Porque o sentimento de vingança, como os espíritos nos explicam aqui, ele nos traz para o mesmo lugar aonde nós apontamos e localizamos aqueles que nos causam mal. Então, a gente fica quase naquela mesma condição de lei de talião. Eu faço e você faz e eu faço e você faz. E a gente não avança. E essa não é a proposta. Não é? Em pleno século XXI, nós estamos aqui nos apresentando como possibilidade de seres que irão habitar um mundo de regeneração, seres regenerados. Como que nós iremos ser seres regenerados se nós não estivermos com o nosso coração regenerado? Então, diante daquele que é o nosso adversário, que nós tenhamos a postura não do afeto ao nosso filhinho, ao nosso querido, à nossa mãe, ao nosso pai, mas que nós entreguemos no colo de Maria Santíssima, entreguemos a Jesus esse ser que é irmão como eu, mas que no momento se encontra na sombra, que no momento se encontra no equívoco, no erro, né? Então que a gente possa fazer, né, desse nosso irmão em equívoco, em erro, em engano, né, aquele que está na retaguarda, mas que pode ser que no momento que compreenda ele avance muito mais do que eu. Nós temos vários exemplos na história disso, inclusive na história cristã. Se nós olharmos, por exemplo, Saulo de Tarso, né, que era adversário de Jesus, perseguidor do cristianismo, né, quando ele compreende, quando ele tem esse encontro com Jesus, e eu não falo do encontro físico, que ele encontrou Jesus
né, que aparece e personaliza para Saulo, na verdade, eu falo desse encontro com o entendimento. Todos nós que já abraçamos a doutrina, já tivemos em algum momento da nossa história esse encontro com Jesus, essa estrada de Damasco na nossa vida. Então, que esse nosso adversário, que esse nosso irmão, ele possa realmente ter o seu momento de estrada de Damasco e possa modificar. E quem sabe, né, lá na frente, ele venha me dar a mão da mesma forma como eu me proponho nesse momento. Então, essa é a proposta de Jesus para nós. E passamos para a questão 888, aonde Kardec pergunta que se deve pensar da esmola. E essa resposta é muito linda porque ela é dada por São Vicente de Paulo, né? Por Vicente de Paulo, né? Que foi um grande contribuidor, né, na codificação, trazendo mensagens para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. E esta resposta de Vicente de Paula, ela é muito comovente, ela nos toca muito o coração. E por que não foram outros espíritos e por que ele se identificou? Por que falar da caridade? Por que Vicente de Paula é que foi, né, escolhido para falar sobre a caridade, né, na sua essência. Vamos voltar um pouquinho na história de Vicente de Paula, né? Vicente de Paula nasce no século XVI, né? E ele mais precisamente em 1581, no sul da França, numa família que possuía terras, não tinha grandes recursos, mas era uma família, né, basicamente que cultivava a terra e dali tirava o seu sustento com alguns animais, algumas ovelhas, enfim. E ele era o terceiro filho e muito cedo ele apresentou, né, como uma alma já predestinada a fazer o bem. Ele se relaciona com as questões religiosas de uma forma muito mais evidente que seus irmãos. Então, os pais colocam ele no estudo, né? Ele é consagrado padre, né? Com 19 anos, e ali ele segue seu caminho. Ele tinha muita capacidade de transitar entre os nobres e despertar naqueles corações, essa era a grande missão dele, né? Despertar naqueles corações que tinham tantas possibilidades a tocar aqueles corações com relação aos menos favorecidos. Então, Vicente começa a sua trajetória, não é? Através de reis, nobres, consegue adquirir muitos recursos para aqueles menos favorecidos. E com isso ele vai tocando corações, transformando almas, né, e auxiliando aqueles que não eram vistos por absolutamente ninguém. Né? E ele consegue, primeiramente a um grupo de mulheres, a fazer a confraria da caridade, que eram chamadas servas dos pobres. Né? E depois ele consegue juntar um grupo de homens também, a Caridade dos Homens, como era chamada, que atuam com idosos, homens doentes, pessoas com grandes dificuldades, né? Então ele cuida, ele educa, ele ensina e ele percebe que é necessário uma ação direta com esses miseráveis, porque não tinha como chegar até eles, né, com o Evangelho, se eles não estivessem em condição de recebê-lo, condições físicas. Havia muita miséria, muita fome, muita doença, muita lepra. Né? Então, Vicente vai trabalhando, vai criando casas de caridade, vai estimulando os ricos que tinham os recursos para que eles pudessem consorciar-se ao projeto de Vicente de Paulo e fazer com que ajudasse e transformasse essas pessoas, principalmente os jovens, que ele entendia que com a educação era
a base que iria modificar a caminhada de todos esses infelizes, né? E essa história é tão bonita de Vicente de Paula que ela até hoje ele acaba fundando os vicentinos, né? A Ordem Vicentina, que hoje tem colégios e até hoje, né, as escolas atendem a pessoas com mais possibilidades, mas, e eu posso falar isso de uma forma pessoal, porque minha filha estudou no Colégio São Vicente e foi de grande ajuda, porque o trabalho que é feito lá dentro, nessas mentes que muitas vezes não estão despertas, né, para o próximo, para aquele irmão mais necessitado, é muito bonito. Então todos são envolvidos, todos são chamados a colaborar, né? Os trabalhos existem, alfabetização de jovens e adultos, trabalhos na comunidade, trabalhos em área rural, trabalhos com... Então o sentido de solidariedade se manteve, né, em função dessa alma caridosa que foi Vicente de Paula, né? E aí, voltando para o nosso estudo aqui, para a gente entender como era o pensamento de Vicente de Paula. E daí ele ter sido esse espírito luminoso que foi escolhido para tratar exatamente desse ponto tão delicado e tão controverso com relação à caridade. E Kardec foi preciso, né? Que se deve pensar da esmola? E ele responde, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Ou seja, você, como sociedade, enquanto nós tivermos miséria na nossa sociedade, é porque ainda temos pontos a resolver, né? A sociedade precisa prover dos mais abastados para os mais necessitados, mas de forma que um auxilia o outro e, consequentemente, aquilo traz um auxílio a si próprio, do despertamento, né? Então a gente ensina, como se diz o ditado popular, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, né? A gente dá a vara e ensina a pescar. E era isso que Vicente de Paula traz nessa nossa mensagem. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhe deixar a vida à mercê do acaso, da boa vontade de alguns. Ou seja, né, aqueles que não têm mais condição de trabalhar devem ter seu provento, né, assegurado. Aqueles que podem trabalhar não devem receber a esmola, e sim o trabalho como possibilidade de mudança. Então, reprovais a esmola? E ele diz não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, lembre-se, né, que a gente se lembre nesse momento do que Jesus nos ensinou, né, que a vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda, né, para que a gente nunca se esqueça do mandamento maior, da caridade silenciosa, que aquilo que as nossas mãos ofertam e podem ofertar, fique para nós no nosso coração. E aquele que recebe não se sinta ofendido, né? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor, a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, Vicente traz para nós que o amor ele é mais amplo, não é esse amor da atração, né? E ele nos lembra que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira pelo qual ele é praticado. Então é muito cuidado que a gente tem que ter quando nós estamos diante de um menos favorecido, porque hoje, se nós estivermos na condição de doadores, pode ter certeza que ou já estivemos ou estaremos na condição de receber. Então, que saibamos dar para que tenhamos o mérito de, no momento necessário, recebermos. E não é só a esmola material, é a esmola do amor, do acolhimento, né, que tanto essa casa nos ensina e nos oferece, né?
Todos nós já chegamos como miseráveis necessitados e fomos acolhidos e recebidos pela espiritualidade, pelos encarnados dessa casa de amor. Então a gente tem sempre que se lembrar desse momento. Outra lembrança que Vicente traz para nós não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa. Né? Nós temos esse conhecimento, nós temos os nossos mentores individuais, temos o nosso querido Dr. Herme e toda a sua equipe que nos ampara e nos cuida, Maria de Nazaré, e um inferior para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Então, na hora que a gente recebe, a gente não pode esquecer que a gente precisa dar. Os nossos corações ficam cheios e as nossas mãos também precisam ficar, sejam elas de bens materiais, sejam elas do acolhimento, do amor, do amparo para aquele mais necessitado. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E nós já temos conhecimento que misérias ocultas muitas vezes moram em lares muito abastados. Né? Que sejamos caridosos, que não olhemos, mas ele tem tudo da matéria e nada da alma. Né? Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Todos nós somos viciados no mundo, né? Viciados, né, do orgulho, da vaidade, da intolerância. Então, que nós sejamos educados, que nós recebamos essas instruções que hoje tão amorosamente, né, esse Espírito Vicente de Paulo nos traz, e que nós possamos jamais esquecer que nós estamos amparados por Jesus. Jesus está no leme, mas depende de cada um de nós, porque o trabalho é nosso. Os Espíritos nos dizem, né, na primeira parte da Gênese, né, quem tiver a possibilidade de ver, consultar, uma frase muito importante que eu costumo sempre dizer: eles sempre nos amparam e nos cuidam, os espíritos benevolentes, mas eles não se abstêm de fazer que nós façamos o nosso trabalho. Então eles não fazem por nós, nós temos a nossa parte. Né? Que cada um de nós possa ser muito acolhido por esse sentido e entendimento do que é a verdadeira caridade, ainda que de uma forma muito rascunhada para os nossos corações, mas que a gente possa exercitar, porque toda vez que nós exercitamos, toda vez que nós avançamos, toda vez que nós nos dedicamos a algum trabalho de forma repetida, dedicada e amorosa, nós avançamos. Então, que sejamos esses, né, dedicados trabalhadores do Senhor, para a compreensão definitiva do que seja caridade num mundo tão necessitado, onde todos nós somos doentes e pobres de espírito. Muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus nos ampare e nos cuide, que o nosso querido Dr. Herme e toda a sua equipe esteja presente sempre em nossos corações e que nós saibamos que é através do amor ao próximo, da benevolência e da indulgência que estaremos no caminho do Senhor. Muita paz a todos.